Olá, pessoal. Mais um dia, né, Pam, para gravar o nosso Pod Sucesso. E hoje nós trouxemos um convidado. Gente, é top, é um amigo, é um querido e vocês precisam assistir esse episódio de hoje, né, Pamela? Quem é que está conosco? Hoje está tão e simplesmente imperdível. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre que eu garanto isso para vocês. Mas hoje é assim, ó, é empresário. Top. Né? É uma presença política muito forte em nossa cidade. Foi difícil conseguir um horário com essa pessoa. Vocês pensam numa pessoa difícil, mas não por ser uma pessoa difícil, mas porque as agendas, assim, bate, ó, né? Não dá, porque eu tentei umas 15 vezes, viu? Até vamos lá, vou pegar na mão, vou levar. Seja muitíssimo bem-vindo, Jefferson Luiz, ao nosso Pod Sucesso. Seja bem-vindo. Poxa, que legal, hein? Que apresentação top. Aumentou a responsabilidade agora. Obrigado, viu, Pamela? Obrigado, Gilberto. Prazer estar com vocês aqui no Pod Sucesso. Eu que assisto e vi já muita gente boa passar por aqui, muita história legal, muita história de sucesso. Quero corresponder à expectativa da sua apresentação. Nossa! Mas assim, ó, gente, segura a ansiedade, porque o que eu tenho de pergunta aqui, vocês estão entendendo? É bastante. Tem muita pergunta. Eu nem sei se esse episódio, já vamos ter que fazer o 2. Vai fazer porque esse 2. episódio não caberá tantas questões e tantas reflexões que eu tenho certeza que vai surgir aqui no nosso bate-papo. Vai ser legal. Jefferson, eu gostaria muito que você iniciasse essa conversa contando sobre a sua trajetória. Porque quem não conhece você, né, quem já te vê hoje atuando, né, na política da nossa cidade, não faz ideia de onde veio, como que foi. Conta aí pra gente os pontos altos aí da sua trajetória. Legal. Eu sou o Jefferson Luiz, venho de família muito simples, de periferia. Minha mãe era faxineira, meu pai fulileiro. Estudei a vida inteira em escola pública da nossa cidade. Em determinado momento, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos de idade, auxiliar. Novinho? Era ajudante de pintor. Olha aí. Inclusive, ontem eu estava com o pintor que me chamou para trabalhar aos 12 anos e estava lembrando um pouco dessa história, sabe? Que legal! Em determinado momento eu entendi algo que foi fundamental na minha vida. Que se eu não fizesse por mim, ninguém faria. E aí decidi estudar. Ainda um grupo dentro da escola, lá para os 17 anos, ficaram na minha cabeça, alguns amigos falando que eu deveria participar da vida pública, devia ser candidato a vereador, devia ser candidato Já novo, o pessoal já via isso em você? O espírito de liderança sempre, né? No começo eu não entendia muito bem, não sabia nem o que era a função, né, naturalmente. Até porque precisava ter essa base na escola e lamentavelmente não tem. E naquele momento eu tomei uma decisão acertada. Que eu saí do ensino médio e fui para a faculdade de administração. Legal. Fui estudar, mas com o objetivo de participar da vida pública. Primeiro dia de aula... Você já foi na certeza, então você já fez a faculdade já na intenção dessa vida pública. Eu fiz administração para focar na gestão pública. Que legal. Primeiro dia de aula, o professor chama todo mundo lá na frente e pergunta, por que administração? E eu falo, olha, professor, eu quero aprender administração, mas eu quero focar na gestão pública, porque eu quero ser candidato a vereador. Sério? Acho que ele nunca tinha ouvido essa Ninguém resposta. acreditou, Com certeza não. Porque não é comum, né? Falei, sério. Engraçado que na minha sala tinha 2 secretários. Não de Mogi Guaçu, um era de Aguaí, outro de Conchal, mas faziam parte, mas ninguém queria essa trajetória. Naturalmente, as pessoas preferem o setor privado. Sim. E eu falei, é sério. E aí ele falou, olha o nosso vereador aqui. E aí pegou o apelido de vereador na faculdade, virei o representante da turma, virei o representante da administração. Liderou. Virou líder. Liderou. Que legal. Aí durante a faculdade tinha um professor de recursos humanos, o senhor Armando, quem eu sou muito grato. Um dia me indicou para uma vaga de emprego. Eu trabalhava já. Eu ia perguntar isso. Só que ele me indicou para uma vaga de emprego. Foi a primeira experiência como um cargo de liderança. Tinha 19 anos de idade, fui liderar aproximadamente umas 300 pessoas. Nossa, eu era 19 anos? Eu era o mais jovem da equipe. Que desafiador. E nunca tinha participado daquele setor, né? Setor varejista, supermercadista. Nossa. E é mercado da cidade. Sim. Foi um desafio muito grande. Tive experiências importantes, aprendi cada vez mais a lidar com gente, a entender, a fortalecer a empatia, a liderar. E aí chegou um momento, o coração falava mais alto, tinha aquela vontade já de ser candidato a vereador. Aos 22 anos de idade, chegou a eleição, último ano de faculdade, e eu, no mesmo ano da eleição, eu pedi a conta para disputar a eleição. Ninguém acreditou.
Era uma loucura. Eu imagino. É um cargo de supervisor. Até brinca as pessoas, né? Um dia era um supervisor, estava lá direcionando a equipe, precisa fazer isso, articulando, montando. No outro eu estava batendo nas casas, no sol, de porta em porta. Que sozinho, não tinha um time, padrinho político, um amigo que conhecesse da política. Fui reunido não teve amigos, indicadores, né? Não tive. Fui reunido os amigos, conhecendo as pessoas e fui para a eleição. Foi na raça. Fui na raça. E fui muito bem, mas não fui eleito. Fiquei entre os suplentes, mas não fui eleito. Poderia ter voltado para a empresa, pedido essa vaga de volta, né? Sim. A empresa deixou as portas abertas. Só que eu entendia que não seria justo com a empresa, que depois de 4 anos eu ia ter que pedir a conta de novo. Eu ia tentar de novo. Aí resolvi empreender. Foi daí que veio o empreender na sua vida. Na verdade, empreender de jovem. Quando criança, porque você vem de família simples, não tem recurso. Você tem que criar o recurso. Vendia pano de prato nas casas. Lá era da região da Zona Norte dos IPs, não podia. O bairro estava sendo construído, não podia ver uma casa que recebia ali tijolo, areia. Cliente chegando. Sempre tive essa veia, esse lado empreendedor, né? Aí, junto com um amigo de faculdade, a gente montou um negócio, um estacionamento. Que legal! E ficamos juntos, somos sócios há cerca de 13 anos. Uma pessoa que eu devo muito também. Bastante tempo. E aí, montei loja de utilidades, fui empreender. Loja de roupa. 4 anos se passaram, virei professor, fui dar aula de gestão de negócios, prestava consultoria administrativa. Fui pro setor privado. Uma área muito boa. Uma área muito boa. 4 anos se passaram, abri mão de tudo de novo, entreguei os contratos de consultoria, entreguei as aulas, vendi uma loja e fui para. E aí eu pedia para Deus me apresentar gente boa. Coloque a gente boa no caminho e tira algumas pessoas que o senhor sabe que não é tão bom assim. E dito feito. Fui conhecendo gente, fui ouvindo as pessoas, ia fazer uma reunião, sempre tinha alguém que queria engajar até mais, dar um próximo passo, ajudar, e fui somando, e foi uma surpresa muito grande, inclusive para a cidade. Fui eleito um dos mais jovens de Mogi Guaçu, com 1.409 votos, com 26 anos de idade. 26 anos? Muito jovem! Muito jovem. Que legal! Então, assim, foi uma responsabilidade e uma confiança que a população muito colocou. Grande. Essa palavra confiança sempre eu carreguei comigo, no entanto, todas as empresas, ou quase todas que eu tive, levam confiança. Estacionamento confiança multiprodutos, confiança presentes, porque ela sempre fez parte da minha vida, porque eu sempre lidei com gente, sempre gostei e é fundamental. E as pessoas confiaram em você, né? Foi justamente por isso. Que legal. Pela confiança que teve. Não tem nada mais gratificante que você receber essa confiança. E quando eu tive a confiança da população, eu quis honrar isso. Abracei com unhas e dentes, atendia todo mundo. Eu falo que durante a trajetória a gente acerta e erra. Sim. Mas uma coisa eu nunca errei. Nunca tirei o foco do povo. Sempre tive o povo como uma prioridade. Atendo todo mundo até hoje, converso com todo mundo, escuto as pessoas. Já provei e fiz centenas e centenas de projetos e entendo que os melhores foram aqueles que o povo teve a participação ou teve a ideia. Então é fundamental. Sim. Quando eu dava aula, eu falava aos meus alunos que, em hipótese alguma, jamais, em nenhum momento, menospreze a experiência. Pode ser uma pessoa simples. Ouça, porque a experiência é fundamental dentro do projeto. E eu levei isso para a vereança, levei isso para a vida pública. Ouvindo as pessoas, dividindo as experiências, aí você muda muito o projeto. Demais. Lapida, né? Lapida, porque só quem está no dia a dia sabe a dificuldade de fato. E aí fui o vereador mais votado na reeleição, uma surpresa também muito grande. E fiquei feliz demais, fui honrando, fui para o 3º mandato. Nessa gestão, eu estou na presença da Câmara, né, pela primeira vez, buscando fazer um bom trabalho. E aí estamos seguindo com muitos objetivos, o sonho. Eu sempre fui uma pessoa que defendi e acredito muito nas pessoas que têm brilho nos olhos. Sim. Acho que quem move o mundo são essas pessoas. Aquela que acredita, tem um objetivo. E direto eu recebo pessoas na Câmara com esse brilho no olho. Fala assim, eu tenho um sonho de fazer isso. Eu tenho um objetivo muito grande. De empreender, de fazer. Por isso que uma das bandeiras do nosso mandato é o empreendedorismo. Sim. É o empreendedorismo. Eu acredito demais na força transformadora do empreendedorismo. Sim, isso é nato do brasileiro, né? O brasileiro tem isso com ele e quando você enxerga isso numa pessoa, ela vai ter sucesso. Sim.
demanda um tempo, mas ela vai ter sucesso. Lamentavelmente, você vê na escola, especialmente na rede pública, a gente não tem esse contexto do empreendedorismo. Eu ia te perguntar, era a minha próxima pergunta. Falta achei interessante. Falta totalmente isso. Na sua fala, você disse que lá atrás, quando as pessoas, né, identificaram já essa sua veia assim para a política, você mencionou aqui que é uma pena que a escola ela não trabalha tanto isso, né? Essa veia política também. / o empreendedorismo, porque eu acho que os dois andam entrelaçados, eu concordo com a sua opinião. Na sua visão, assim, o que seria pertinente, o que seria interessante, aí ó, galera da educação, vamos dar uma olhada aqui nesse episódio, e incluir e abastecer as escolas para começar a promover essas ideias, né, nas pessoas, inclusive o interesse no jovem em relação à política, o interesse sadio, né, não estou falando de levantar bandeiras, mas o interesse sadio, sabe, verdadeiro, de levar né, de ajudar a política para promover, né, os benefícios para a sua cidade, para o seu país, enfim. O que você tem? Você tem algo em mente, Jefferson? Sim. Na realidade, o empreendedorismo, ele é quase um estilo de vida. Sim. Por quê? Você pega um proprietário, um dono, alguém que decide empreender, ter o seu negócio, ele vai se deparar com diversos problemas. E ele não vai ter ninguém para chamar. Ele vai ter que tomar a decisão. Você pega, às vezes você tem uma equipe, você tem um funcionário, o funcionário passa para o supervisor, que passa para o gerente, e o gerente, que você não conseguir entender ou resolver, vai passar para o dono. O dono não tem para quem passar. Ele vai ter que tomar uma decisão. Resolver. E às vezes ele não tem nem tanto conhecimento assim. Vai pelo feeling, vai pelo conhecimento, né? Vai na raça. Vai doendo, mas vai. E as coisas acontecem. Isso é verdade. Então, entendendo isso, que você tem que ter isso, de resolver problemas, você tem algumas diferenças de empreender. Você pode ser um empreendedor, ter o seu negócio. Você pode ser um intraempreendedor, empreender numa empresa de alguém. Sim. Aqui ela falou assim, eu trabalho aqui, mas eu quero empreender aqui. Eu vim aqui para resolver problema. Eu vim aqui para ajudar, para contribuir, para tratar esse negócio como se fosse meu, de fato. Mas falta pessoas assim no mercado, viu, Jefferson? Porque falta gente para treinar pessoas. Nós vamos treinar os jovens para ter esse brilho no olho, para ter essa garra, para mostrar para ele o que vai fazer acontecer na vida dele, o que vai fazer ele realizar os sonhos dele. É isso. Lamentavelmente, a gente não tem esse brilho no olho passado. Um jovem de periferia, muitas vezes, você sair agora para as escolas, perguntar o que você quer ser da vida? O que você pensa nisso? Ele vai falar assim, eu quero ser jogador de futebol. Uma influência agora. E agora verdade, influência. Só que, na verdade, de fato, não vai ter espaço para todo mundo. Nem todo jovem vai ser jogador de futebol. Não. Nem todo jovem vai ter sucesso sendo um influencer. Só que todo jovem pode ter sucesso em diversas áreas da vida. Diversas outras escolhas que ele faz. E empreender é fundamental. Seja empreendendo na empresa de alguém, ou seja, tendo a sua própria empresa. Ou o modelo que eu decidi, que é empreender na gestão pública. Criar soluções novas, projetos novos dentro do setor público. Ainda que é diferente, porque tem a legislação é pesada, a burocracia é muito grande. Mas eu sou um defensor que precisa esse modelo ser expandido para os jovens. Inicialmente nas escolas, treinar inclusive os pais, para que orientem seus filhos em relação a isso. Então eu gostaria muito que tivesse esse modelo, que passasse isso para a escola. Só que vem da esfera federal. Você precisa descer o governo federal, o Congresso, entender isso, entender finanças pessoais, entender também sobre nutrição, saúde, coisas importantes no nosso dia a dia que às vezes são deixadas de lado. Inclusive comunicação. Qual que é a maior dificuldade das pessoas? Se comunicarem. E ela perde a oportunidade porque ela não consegue se expressar. E ela perde a oportunidade porque ela não consegue mostrar o seu potencial numa entrevista. Então, eu acho que dentro da escola, em algum momento, precisava, especialmente no ensino médio, precisava explicar sobre uma entrevista. Para quem está à disposição no mercado de trabalho, o grande momento dela é na entrevista. Então, ela tem que estar preparada para mostrar o potencial. E, às vezes, a falta de habilidade, a falta de sabedoria na comunicação inibe ela de mostrar o potencial, mesmo sendo muito boa. Então, eu acho que são esses debates que a educação precisava ter. Eu vejo que o governador Tarcísio tem um entendimento parecido com esse. Está fazendo uma escola nova, que ele quer fazer essa escola modelo na esfera estadual. Isso, de repente, tendo resultado... Consegue replicar para as outras cidades. Né? Consegue replicar, puxa o Congresso, puxa os municípios. Vamos trabalhar para isso e acompanhar para que isso desenvolva os jovens, que certamente nós temos um impacto importantíssimo para o futuro do Brasil e dos municípios. Jefferson, você com essa visão sua de empreendedor,
dentro da gestão pública, eu vi que a cidade nossa estava parada por um período. Ela ficou um bom tempo sem uma boa administração. E eu vejo a Câmara hoje, sua lá na sua gestão, ela está sendo diferenciada das outras passagens. Então, por exemplo, foi reformado o auditório, agora você colocou a energia solar lá, que é um baita de um desenvolvimento para a cidade. É o primeiro que eu vi essa reportagem do espaço público, foi com vocês. E isso é inovador. Sim. Né? E o que as pessoas estão falando disso, Jefferson? O que elas acharam? Acertou, não acertou? É bom, é ruim? No geral, as pessoas têm elogiado e gostam, e não é nada mais, nada menos do que um benchmark. Você pega na vida pública, e isso vale também para a nossa vida pessoal e também no setor privado, por isso que existe essa palavra benchmark, os modelos que funcionam em outros setores. Sim. Vamos falar de energia solar. Sabidamente é comprovado que funciona muito bem em vários espaços que todos que têm, né? Na iniciativa privada. E por que não tinha no setor público? Não é porque ninguém nunca quis, é porque a burocracia é muito grande. O processo para você colocar no setor privado é contratar uma empresa, fazer uma cotação, contratar a empresa e ela vai colocar. No setor público não é assim. Você não faz cotação, você faz projeto de viabilidade, você respeita a legislação. Nós pegamos ainda uma dificuldade, porque bem na nossa gestão a lei federal mudou. A lei 8.666, que vinha de 93 de contratação, desde 93 ela caiu, entrou a lei 14.133. E aí a gente tem que adaptar a legislação nova. Então você tem acervo, você tem termo de referência, você tem projeto de viabilidade, você tem licitação para fazer, para depois vir a implantação. Então, esse pagar o preço, superar as dificuldades, que torna o setor público mais difícil do que o setor privado nessa matéria. Sim. Só que daí a gente encarou os desafios, empreendendo, com brilho nos olhos, determinou o que vamos fazer. E fez. Como vários outros projetos que nós vamos fazer. Sim. As reformas que você muito bem lembrou. O legislativo, ele é um poder. E a Câmara Municipal é a casa do povo. E cada vez mais a população tem que ter esse sentimento de pertencimento. Se for lá na Câmara Municipal, está escrito bem claro lá. Uma geração passa, a outra entra, a instituição permanece. Verdade. E isso é um fato, isso é bíblico, entendeu? Isso é fato. Então, aquilo é da população. E precisa ser cuidado como tal. Não pode a população chegar lá, não ter uma cadeira adequada para sentar, correndo risco, não tinha cadeiras lá, corria risco de cair. Inclusive, já aconteceu casos de pessoas caírem porque soltou parafuso. Aí vira um acidente, né? Isso, e é perigoso. E cai sobre até... vai nas costas do presidente. Né? Fala, tá vendo? Não colocou uma cadeira que prestava aqui. Hoje ela está à altura da população. Sim. Adequada, não vou falar nem moderna, nada, ela está atualizada, a altura da população, tem muita coisa para ser feito, mas eu acredito que com um trabalho, com união, nós temos uma parceria, um entendimento muito grande com os vereadores, que eu julgo que estão fazendo um trabalho extraordinário. A cidade vive um grande momento que possibilita esse tipo de trabalho. O prefeito é um prefeito inovador, empreendedor, trabalhador. Então, Mogi Guaçu tem que aproveitar esse grande momento que está vivendo. Talvez o melhor da nossa história, dos 147 anos. Sim. Você fala uma coisa que é importante, porque assim, se você parar para analisar, você como um gestor, você conseguiu trazer todos os vereadores. Gente, vamos andar aqui, E a cidade está andando. Que quando você vê uma cidade que a Câmara está dividida, nada vai, a cidade fica... Quem perde é a população, porque a cidade para. Né? E aí você vê que Mogi Guaçu, a gente fala direto, a gente anda, Mogi Guaçu respira empreendedorismo, respira dinheiro, respira prosperidade, a cidade está bonita, as pessoas andam com felicidade. Eu até tivemos a oportunidade de falar com o vice-prefeito, a cidade está segura. Né? A cidade está segura. Então, isso aí é a administração, né, Jefferson? Claro. Tudo passa pelo ambiente. Eu falo para o prefeito que ele tem, naturalmente, várias qualidades. Entre elas, a principal é que ele foi vereador. Ele passou pela Câmara, foi vereador, foi presidente da Câmara e é o prefeito. E com isso ele entende e sabe a dificuldade que a Câmara passa, que os vereadores passam. E por isso que ele tem sido parceiro da Câmara. Colocado a Câmara a par dos projetos. Porque no fundo, uma pessoa quando ela se candidata, qual que é o objetivo dela? Participar da vida ativa da cidade, dar opinião. Estar aqui numa reunião e saber que a sua opinião, no mínimo, foi ouvida. E o Rodrigo faz isso.
Ele ouve a opinião dos vereadores, ele avança com os projetos. Com isso, possibilitou uma carga muito grande de investimento na cidade. Sim. Por quê? Porque cada vereador tem os seus deputados, tem o seu partido, que consegue trazer recursos para a cidade. No passado não era assim. O Rodrigo abriu as portas, quem ganha com isso é a população. Cada projeto, cada recurso que vem para a cidade é um problema menos sendo resolvido. É um problema avançando. É recurso que viabiliza a solução para um problema. Então, essa vivência do Rodrigo como vereador foi fundamental e está sendo no seu mandato. E aí a Câmara acompanhou. A Câmara vê um prefeito trabalhando, um vice-prefeito trabalhador, unido, focado em todas as áreas da nossa cidade, especial no que você tocou aqui na segurança pública. Mogi Guaçu não tinha uma câmera de segurança. Era terra fértil para a bandidagem. A região toda se comunicava, tinha monitoramento. Chegava aqui, não tinha. Então, era comum os bandidos saberem que aqui não tinha, vir para cá para praticar furto, roubo, assalto, latrocínio. Agora não. Agora já diminui drasticamente a presença de malfeituras de fora para cá, e quando vêm são pegos. Quando estão desavisados que a muralha, que aqui não, que já tem muralha, são pegos. Sempre a guarda tem uma atividade muito eficiente em relação a isso, e ainda sabendo que é o primeiro módulo da muralha digital. É o primeiro bloco de 95 câmeras e agora já está sendo replicadas com mais. E a Câmara Municipal participou e deu a sua colaboração em diversos momentos nesse projeto. Em especial, agora no último, nós aprovamos uma legislação que permite que o cidadão da sua casa ele autorize também a muralha integrar na câmera de vigilância. A câmera particular, né? Isso achei excepcional isso. Isso é excepcional. Achei excepcional. Ô Jefferson, nossa, que trajetória, né? Muito, muito legal, assim. Dá até a impressão que é 60 anos de trajetória, super jovem. Como que é lidar com a expectativa da população? Porque assim, nós nunca iremos agradar a todos. Não dá, tá, povo? Não tem como. Mas como é lidar com a expectativa da população, com a sua realidade, com a sua viabilidade? Porque nós sabemos da burocracia, né? Não é assim, estralei o dedo, eu fiz. Não é assim que funciona. Como é lidar com isso? A expectativa da população, a minha realidade e a minha vontade. Porque vontade a gente tem de fazer muita coisa, mas tem muita coisa que não dá para realizar. E aí as pessoas elas não entendem o porquê que não dá. Porque aquele projeto não andou. Por que não foi? Como é lidar com isso? Sabe, te ouvindo, eu lembrei de uma frase, eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que ele fala: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E nós vamos buscando avançar, só que nesse processo é fundamental ser transparente. Sim. Mostrar para a população a dificuldade, mostrar para a população o empenho, mostrar até a garra, o brilho no olho. De fato, não vamos agradar todo mundo, de fato não é todo mundo que vai compreender, mas essa transparência é fundamental, porque ela carrega, pela nossa trajetória, pelo nosso histórico, junto à credibilidade. Sim. A população sabe que esse grupo é honrado, honesto, trabalhador, tem vontade, quer fazer acontecer, porque o histórico mostrou que trouxe soluções novas para problemas antigos, problemas que há anos, há décadas não eram resolvidos. Sim. E agora foram resolvidos, inclusive, nessa gestão. Aquele famoso problema de gaveta, né? Sim. Vamos deixando ali, vamos deixando ali, vamos escondendo e vamos deixando. E é claro que muitas pessoas têm a expectativa que resolva aquele problema mais perto dela. Sim. É normal. E na gestão pública, vários projetos são tocados ao mesmo tempo, só que aqueles que não foram nesse momento, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, ela vai avançando. Nós tínhamos um jornalista na cidade que falava uma frase que era fantástico, o Walter Abrucês, que ele falava que administrar uma cidade não é como construir uma casa. Construir uma casa, você começa pelo alicerce, levando as paredes, coloca o telhado. Tem as etapas, né? E ela acaba. A cidade nunca acaba. Você pensa que quando nós resolvemos um problema, naturalmente, e até por conta que a gente resolveu esse problema, nasce vários outros. Sim. Nós tínhamos uma creche aqui no Guaçumirim que fazia 10 anos que estava em obra. Né? Começou da gestão passada. O prefeito encarou o desafio, vamos terminar esse projeto, vamos concluir essa obra e vamos inaugurar. E fez isso. Inaugurou. No dia que inaugura, nasce vários outros problemas. É equipe de professor, é gente que tem problema, mãe que queria a vaga. A mãe que queria a vaga não conseguiu. Olha lá, cadê? Tá do lado da minha casa, eu tenho que levar a criança do outro lado da cidade. Sim, é natural. E isso é empreender. Sim. Isso é empreender.
encarar as dificuldades, os desafios de frente e falar, vamos pro próximo passo. Resolvido esse, agora veio outros, nós vamos encarar os outros, vamos para cima, vamos fazer dessa cidade cada vez melhor. É usar aquela frase, incansavelmente, né? Não pode parar. Que delícia. Eu acho muito gostoso, porque assim, sempre que nós entramos em uma nova cidade com a nossa empresa, né? Eu falo pro Gilberto, falo assim, nossa, nós estamos na maior empresa da cidade, quando atendemos uma prefeitura. E deve ser muito gostoso quando você faz parte desse time, né, que é atuante dentro da cidade, porque eu olho com o maior prazer do mundo quando eu chego no meu escritório. Ali é a minha empresa, né? É o meu ambiente. Né? Imagina quando você faz parte de um time de uma prefeitura. Então, cada rua é o seu escritório, né? Então, cada rua que você passa, cada projeto que você vê que foi, nossa, cada ponte que é inaugurada, cada bandeira que você está vendo ali, poxa, é meu escritório, né? Deve ser uma sensação de orgulho, de pertencimento muito grande, né? Eu sempre falo, até levando em conta aqui o nome Pode Sucesso, vamos no setor privado, eu sempre diz que empresa é filho. Quem é empreendedor sabe disso. Sabe a dificuldade. Eu comecei a empresa dentro do escritório da minha casa. Então, bem pequenininho, passando processo por processo, sozinho, tendo que aprender, tendo que varar a noite estudando. E quando você vê aquilo, gerando emprego, gerando imposto, gerando receita, é um filho que faz. Na vida pública, cada projeto é um filho. Você passar numa ponte, você passar numa rua recapeada e saber que você, de alguma maneira, contribuiu. Porque nenhum projeto é feito sozinho. Não. Cada projeto é feito por várias mãos. Tem os funcionários, os servidores públicos que contribuem demais, sem eles não avança. Não há. Tem as empresas do setor privado que são convidados por licitação, fazem parte, sem elas não avança. E tem os gestores públicos. E às vezes você contribui com uma ideia, uma fala numa reunião muda a rota do projeto. Melhora, porque você ouviu a população em determinado momento, falou, olha, o povo lá pediu isso, o povo quer que vai para esse caminho. Isso é fundamental. Às vezes nós temos condições de conversar com deputados, traz recursos de fora para cá. E sabendo que se não fosse essa intermediação, se não fosse essa parceria, se não fosse esse network, que um dia alguém te apresentou essa pessoa, esse dinheiro não vinha para a cidade, aquele projeto não avançava. Sim. Então eu trato cada projeto com muito carinho, como se fosse um filho. Que a gente leva para a história, leva com uma satisfação, um orgulho muito grande. E qual que é o fundamental? E é importante as pessoas fazerem isso na sua vida particular. Toca um projeto, realiza o projeto, celebra o projeto. Uma coisa que o setor público faz corretamente, que o setor privado tem que fazer, é celebrar. Como que o setor público celebra? Inaugurando. Quando ele está inaugurando, ele está celebrando aquela conquista. Isso gera uma motivação. Agora eu quero a próxima celebração. Eu quero o próximo projeto. Eu quero a próxima inauguração. Então não é algo para mostrar somente para marketing. Você presta conta, obviamente, que é dever do gestor público, mas essa celebração, ela traz sede do próximo projeto. Ela alimenta o brilho no olho. Uma pessoa sem o brilho no olho, ela está estagnada, ela está parada, ela está morta em vida. Então, nós precisamos alimentar isso no setor público para que os projetos avancem e a gente resolva os problemas da cidade. Olha que legal. O que ele acabou de falar é o que a gente faz quando a gente fecha um contrato. Geralmente solta fogos lá no escritório, porque assim, tem que celebrar. É uma conquista, é um filho, é uma conquista. E as pessoas não entendem, elas estão fazendo politicagem porque estão tirando foto porque inaugurou. Não, é isso mesmo, tem que celebrar. É por isso que eu acho tão importante essa roda de bate-papo. Eu acho muito importante as pessoas começarem a olhar para a política com um olhar menos crítico. Não estou dizendo que não sejam necessárias melhorias. Não é sobre isso. Mas é que quando eu falo porque existe uma Pamela, antes de empreender eu tinha uma visão política, eu sou uma amante de política, gosto muito, é uma veia essencial para qualquer ser humano. Sim. Quando você entende sobre política, você passa a entender sobre vários aspectos da vida, porque tudo envolve política. Sim. E quando você passa a olhar com um olhar mais colaborativo para aquilo, você entende que a burocracia existe, você entende que não é uma ligação do Jefferson que vai resolver isso daqui, não existe isso, porque nós vivemos isso na nossa empresa, né? Existem situações que eu adoraria resolver, estralando o dedo, mas não é assim que funciona. Então,
essa roda, esse bate-papo, ele é importante, ele é pertinente. As pessoas precisam aprender a educar o olhar delas, o falar delas, o pensamento delas, né? As pessoas com quem elas convivem. Porque tudo aquilo, todo o ambiente onde você está, ele performa o seu pensamento que automaticamente vai no seu comportamento. Né? Então tá ali nas suas ações. Então, se você continua andando com a galera que só critica, que só fala mal, que só aponta, que só... Você vai ser o próximo criticador, né? E não um construtor. Então, eu acho muito bonito isso e eu olho a gestão da nossa cidade já há muito tempo. É a primeira gestão que eu vejo que é uma gestão mais acessível ao povo. De fato, né, visto a todas as outras que passaram, é uma gestão mais acessível, né? Então, o povo se sente parte da política da sua cidade, né? Então, é como se eu pudesse colaborar para o crescimento daquilo. E isso eu acho muito importante, né? E é muito difícil de você ver, porque eu ando em outras cidades, nós temos acesso a outras cidades, e nem sempre é assim, né? É uma coisa mais fechada, é algo mais, né... O povo, ele só faz parte na hora de votar, depois... a realidade. Depois, dane-se o mundo. E eu vejo que tanto os vereadores, quanto você, quanto o prefeito, vocês possuem possuem estabelecido ali meio que um ambiente entre vocês, né? Uma coisa que está todo mundo pensando, tem um mesmo objetivo. Claro, cada um tem a sua demanda, mas um mesmo objetivo, não tira o olhar do alvo. Como é para você trabalhar isso nos vereadores? Porque uma coisa é você fazer a gestão fazer a sua gestão, né? Você como vereador fazer a gestão das suas ações. Né? Mas e aí, quando você faz a gestão sobre outras pessoas que possuem as suas demandas, a sua essência, a sua cultura, seu pensamento? Meu Deus, como que organiza isso? Quando eu disputei a eleição da presidência da Câmara e depois a gente ganhou, nós cunhamos um slogan, que foi força, trabalho e união. Eu achei excelente isso. E eu sempre falava, e reafirmo isso, que o papel do presidente é potencializar o trabalho dos vereadores, é dar condições para que ele melhore cada vez mais o seu trabalho. E isso vem acontecendo. E o que você falou aí foi importantíssimo, perfeito na sua fala, que, no geral, nós somos a média das pessoas que a gente convive. Sim, sempre. Então, por isso que é importante, até uma dica, um recado para as pessoas que nos acompanham, selecionar com quem você convive, se relaciona. Sim. Entendeu? O que você coloca para a sua mente? Quem você está escutando? Saber ouvir é muito bom, mas saber ouvir as pessoas certas. Porque se em algum momento você der ouvido para as pessoas erradas, pode afundar a sua vida. Exatamente. Pode te atrapalhar muito. Exatamente. Isso vale para o setor privado, vale para a sua vida pessoal, vale para o setor público. No geral, eu tenho feito muitas reuniões, sempre fiz e gosto disso. E eu falo para as pessoas, não tem nada a ver com política. Tem nada a ver com a política. O que tem a ver com o quê? Gente. Primeiro que vai conseguir algo na vida pública ou no setor privado, gente que gosta de gente. Exatamente. Você quer montar uma empresa, você quer ter uma cartela de clientes. Você não gosta de pessoas. Não gosta de pessoas, não vai prosperar. Não tem, a conta não fecha, amigo. Porque não dá certo. E no setor público, é a mesma coisa. Pior ainda. Que você depende exclusivamente. Por que eu vejo, eu sempre defini sucesso quando você atinge aquilo que você propôs fazer. Então, uma pessoa, o sucesso ele é muito relativo, e ele é diferente para várias pessoas. Sim. Uma pessoa que, de repente, resolveu fazer um ensino técnico e começou, ainda que viesse muitas dificuldades, não parou, não desistiu, se formou. Sucesso. Foi bem sucedido naquilo. Sim. Só que uma frase que eu falo para a nossa equipe, para o nosso grupo, que é muito claro, é o seguinte: o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. O que te trouxe até aqui não te leva adiante para o próximo nível, para o próximo passo. O que vai determinar isso? O trabalho, as novas experiências, as novas atitudes, a sua mentalidade. Então é importante, no geral, as pessoas colocarem isso. Só que quando a gente traz para o setor público, os políticos, de uma maneira geral, deram motivos. Ao longo do tempo, não, sim. levou tanta... Houve uma construção muito ruim de anos. De político, de política, de prefeitura, de prefeito. Houve, sim. Né? E a gente associa muito também ao Congresso. Sim. Você vê alguma coisa lá no Congresso, você fala... Aqui faz a mesma coisa. Ó, esse pessoal todo aí. Entendeu? Eu já conversei com um amigo que quando ele vai falar, ele fala assim, porque vocês. Falando, né? De vocês, não. É eles lá. É tudo igual, né? É vocês lá. Tudo igual. O que tem que relembrar isso. Porque quem que é vocês? Eu
Eu sou aquele menino da Zona Norte, de periferia, de família simples, que continuo com os mesmos propósitos, objetivos, princípios. A única coisa com uma mentalidade nova. Sim. A única coisa com mais conhecimento, Sim. com mais propósito, mais energia, garra. Mas a gente tem os mesmos valores. E quando a população percebe isso, é legal quando eu vou num churrasco, eu vou em encontro de amigos, eles têm muita curiosidade para saber. Aí porque na internet o que a pessoa fala? Devia ter eleição todo ano, porque eleição as coisas acontecem. Porque ela não sabe. Se for esperar a eleição para tocar um projeto, você não coloca um parafuso. Não. O projeto tem que vir antes, a burocracia é muito grande. Quando chega, porque foi tocado às vezes no primeiro ano de governo. Um prefeito, quando ele ganha eleição, ele ganha para tocar projeto no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. E é isso que o governo faz. Ele não vai deixar, vamos ficar tranquilo aqui no último ano. Se ele fizer isso, ele não consegue avançar com o projeto. E aí a gente conta as histórias, como que é formulado um projeto, quem que ajudou, o deputado que enviou o recurso, passa pelo governo federal muitas vezes, pelo governo estadual outras vezes. Então, assim, essa transparência e essa comunicação, quando a gente explica isso, a pessoa entende. E ela gosta de entender, que às vezes não tem nada a ver com o que ela visualizava. Porque ela imaginava. Ela não tinha essa informação antes, né? Na verdade, é muito interessante, né? A psicologia fala sobre isso, que tudo aquilo que você repudia, o que você repulsa, é algo que você não entende. Você não conhece, né? Então as pessoas possuem repulsa porque elas nem às vezes pararam para... Não, deixa eu entender como é que funciona. Então falam que é tão burocrático, mas o que é tão burocrático? E aí você para analisar, nossa, que para um projeto você passa por essas 20 300 fases. Etapas, né? Fala, Deus, tem gente que já ia parar na primeira. É verdade, tem gente que já para na primeira. Sim. Então, é muito importante soltar essas informações para as pessoas, essencialmente nos canais aí, né, de comunicação. Hoje, a população tem um acesso muito mais fácil à informação. Foi-se, inclusive... Eu acredito que foi-se o tempo onde era tão fácil assim político ser tão corrupto. Porque com essa modernidade toda, com a internet, que é muito rápida, né? Você fez aqui, ali já postou. Você nem viu o seu tropeço, a população já tá vendo. Sim. Então, com essa evolução, existem, né, sempre o bom e o ruim. Então, tem sempre os dois lados. Na sua vida pessoal, houve algum acontecimento, sem mencionar o acontecimento, mas algo que devido a essa agilidade assim da internet acabou vindo no seu contexto pessoal, você falou assim, nossa, não imaginava que seria assim, ou nossa, não esperava que fosse dessa maneira, né? Porque uma coisa é a gente imaginar estar na sua posição, outra coisa é estar, né, na sua posição. É diferente. É interessante. Você falando aí, eu lembrei... Como que a gente aprende isso, especialmente com a população, né? Esse dia eu estava numa reunião, encontrei um amigo, pessoa simples, trabalhadora da nossa cidade, e ele me deu uma aula, praticamente de uma frase. E aí, conversando com ele, ele falou, seu Jefferson, vamos falar a verdade? O que a gente quer? Eu trabalho o dia inteiro. Eu quero chegar em casa à noite, ver o celular, ver o que você está fazendo lá, o que você está trabalhando para nós. E aí, isso é uma lição de vida. Eu falei, é isso. Quem comunica mais, mostra mais, tem que comunicar. Sim. Porque, no geral, as pessoas estão trabalhando, estão cuidando da sua vida. Se elas não fizerem, quem vai fazer? Não é o governo, não é o Estado. É ela, estão estudando, trabalhando. Tem gente que trabalha de dia, estuda à noite. Quando que ela vai parar para ficar a par da vida pública, da burocracia que é? Ela está vendo os cortes, como aqui no podcast. Peraí, inaugurou uma praça. Inaugurou a ponte, recapeou uma rua. Ela está vendo esses pedaços. E aí, política, ela é desafiadora e você precisa ter casca grossa, mentalidade forte. Foi o que eu construí ao longo da minha vida. E tem essas informações que levam à vida pessoal. De repente você tá na sua casa, aparece uma matéria, surgiu isso. Nossa, boato falando de mim. Alguém manda mensagem no WhatsApp. Você fala assim, gente, me chama, porque nem eu sabia. Isso acontece. Já me chama. Alguém manda uma mensagem no WhatsApp, é verdade isso? Eu falei, não, é longe de ser. É normal. Que legal. E eu não, né, eu já tô acostumado. Fake news. Faz parte, tenho... Na verdade, eu gosto... Tem que ter, né? Casca grossa, é isso mesmo. Eu gosto muito. A Brené Brown fala sobre isso, né? Ela fala que só sangra quem desce da plateia e vai lá lutar. Isso é um fato. Sim. Então, requer muita coragem você se expor, né? Sim. Você errar, você, por vezes... Porque acontece, nós somos humanos, né? Então, às vezes, a gente fica endeusando tanto as pessoas que a gente esquece que o Jefferson, ele é pai, né? Ele é marido, ele tem os problemas da casa dele, né? Então, nem sempre dá para você sair da sua casa, nossa, com um sorriso de orelha a orelha,
poxa, vou lá vencer o mundo. Nós vamos sim, né, com muito gás, com muita vontade, com muito engajamento, mas nós não dá para deixar o nosso problema de lado, né? Não tem como ser uma pessoa profissional, uma pessoa pessoal, não dá, não existe isso. E às vezes fica tão difícil a gente conseguir mensurar como é estar na posição do outro e a gente acaba deixando de respeitar o outro. Isso é muito complicado, né? Na vida política eu vejo muito isso, né? As pessoas possuem o hábito de julgar, de apontar o dedo, de falar, e ela não tá vestindo a roupa do outro, né? O sapato do outro. Ela não sabe o que foi pro Jefferson construir essa trajetória, né? Aquele menino que com 17 anos, possivelmente, tiveram centenas de pessoas que disseram assim, é loucura. Vida política? Você tá louco? Para! Você veio da periferia, você quer ser político? Sim. Né? Então você teve que romper com muito pensamento, tanto seu quanto do outro. Isso que você disse aqui é muito real, né? É você definir com sabedoria, eu falei sobre isso ontem na minha rede social, você definir com sabedoria as pessoas que estarão próximas a você e essencialmente as pessoas que você permite que te deem conselhos. Sim. Porque absorver o conselho do outro é algo que modela o seu comportamento. Sim. E quando a gente entende isso e toma isso para nossa vida, tudo muda, né? A chave vira. Eu tô numa vibe, numa pegada cada vez mais de fortalecer a mente, de deixar muito claro, determinar os objetivos para ir para o próximo passo. Sim. Eu concordo com o que você falou. Eu vejo que é fundamental ouvir as pessoas certas mesmo e alimentar a sua mente de coisa certa. Quando você vai para o âmbito da internet, as pessoas, o que ela fala na internet, ela não falaria para você. Entendeu? Em grande parte. Criou uma cultura, a pessoa só... E tá tudo bem. Tá tudo certo. Fala o que quiser. É melhor ser livre, melhor deixar falar do que não falar. Então fala o que quiser. Responda pelos atos, se for extrapolar, é lógico, eu sou favorável a isso. Mas, no geral, o que eu particularmente faço? Trabalho, sigo, melhoro, busco os meus desafios, busco melhorar como pessoa, busco melhorar minha vida pessoal, minha vida profissional, a aprender cada vez mais para servir mais. Então eu vejo que nós precisamos se relacionar cada vez mais com pessoas que agreguem valor, especialmente na nossa mente, que trazem uma boa palavra. É fundamental aquele momento que você não está legal, um amigo, um parceiro que levanta o seu astral. Vem cá, vamos para cima. E você me fez lembrar de uma história que é pura verdade. Se eu não tivesse essa mentalidade de entender que eu determino uma coisa e posso correr atrás e conseguir lutar, nem sempre eu vou vencer. Mas o oposto da vitória não é o fracasso. É aquele que desiste. E desistir ou não está no meu poder. Sim. Então, quando eu decidi ser candidato, lógico, muita gente falava isso. Falava assim, viu, coloca um negócio na sua cabeça. Eleição para vereador tem que ser rico. Não é para pobre. Como é que você vai ganhar eleição sem dinheiro? Como é que você vai ganhar eleição sem dinheiro? Para com isso. É normal. E você tem que provar, porque nada prova mais do que o resultado. Nada. Agora, pra você pegar uma análise interessante. Na presidência da Câmara, o primeiro presidente da Câmara de Mogi Guaçu foi em 1881. 1881. Para você ter um comparativo, a proclamação da República do Brasil foi em 1889. Então, 8 anos do Brasil ser uma república, ainda era uma monarquia, já tinha Câmara Municipal. Já tinha um presidente. E desde 1881 até agora, eu sou Jefferson Luiz da Silva. Eu sou o segundo Silva que chega. E o Silva é da família popular brasileira. Sim. Nós somos Silva. O Silva, a família popular brasileira, não chega. Porque você tem que ter uma disruptura. Você tem que encarar o desafio para conseguir chegar. Isso não é na presidência da Câmara, isso não é na vereança, isso é naquilo que você se propõe a fazer. Isso é na vida. Em tudo, né? Sonho. Isso é na vida. Se você levar essa mentalidade para a sua vida, eu vou conseguir, eu posso. Eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, seja ele qual for. E eu entender o que eu preciso fazer para realizar esse objetivo. Exatamente. Eu tenho um jovem, ontem estava falando isso para ele saiu de lá emocionado. E eu saí de lá também, eu falei assim, se eu conseguir mudar a vida dele, na cabeça dele, eu ganhei já o dia. Entendeu? Que eu falava para ele, viu, você já definiu qual que é o seu sonho? Tá bem claro para você? Você está com quantos anos? 19. Olha que idade maravilhosa. Defina o seu sonho. Depois que você definir, defina como realizar o sonho. O que eu tenho que fazer o próximo passo? O que eu tenho que fazer para isso acontecer? E aí eu falei assim, você conta comigo, viu? Você vem aqui direto, eu vou conversar com você, eu vou te mentorar, eu vou te ajudar. Se você tiver força de vontade, eu vou te ajudar. Entendeu? Excelente. E ele ficou emocionado.
Talvez nunca ninguém falou isso para ele. E eu tenho certeza absoluta. Seja qual for o sonho dele, ele definiu o sonho, ele definiu as estratégias para chegar, ele vai realizar. Sim. E eu vou celebrar quando ele realizar. Então, se a gente mostrar isso para os filhos, para os amigos, para os jovens, nas escolas, nós temos uma geração fortalecida mentalmente, nós temos uma geração realizando projeto, tocando projeto, realizando objetivo, realizando sonho. Quando eu fazia administração, tinha economia. E na economia você tem algumas leis, né, alguns princípios, lei da oferta e demanda. Depois da lei da oferta e demanda, você tem outro do sonho. Qual que é o da economia no sonho? Toda vez que você realiza um sonho, nasce outro. E as necessidades e as vontades dos seres humanos são ilimitadas, porque realizou um sonho, nasce outro. Mas os recursos são limitados. Então a economia te mostra isso. Sim. Só que isso é o que move o mundo. Realizei um projeto, nasce outro. Realizei um sonho, vou para o próximo passo. E eu trabalho também para colocar isso na cabeça dos jovens, dos amigos, dos parceiros, de quem passa pela minha vida. Hoje em dia, reunião que eu faço, estou falando de reunião, por isso eu falo para você, não tem a ver com política. Eu vou fazer reunião na casa e estamos nesses assuntos. O que tem a ver com política? Nada. Eu fiz um relacionamento, eu fiz um network, eu fiz amigos, aí eu fiz pessoas que acreditam em mim e confiaram em mim. Vão lá e depositam essa confiança em mim. O que eu faço? Honro a confiança que eles depositaram em mim. Honrando a confiança deles, que eles fazem, confiam de novo. Sim. E eu vou lá, honro de novo, confio de novo. É uma aliança. Nada a ver com política. Essa é até a principal dica aí para quem quer participar da vida pública. Valorize as pessoas que estão do seu lado, valorize os seus contatos, seu network. Tem a ver com política? O setor privado é como? Como é que funciona o setor privado? É o network, uma pessoa apresenta. Você vai apresentar uma pessoa que não paga, fala e não cumpre. Você vai indicar? É meu nome que está à frente da indicação. O que fala sentado não cumpre em pé, usa essa frase direto. Né? É isso aí. Não tem como. É sobre gente. E é sobre o brilho no olho que começou a nossa conversa. É sobre pessoas. Nossa, é top, hein? Muito bom, né? Falei que ele era top, né? Muito bom o bate-papo. O Jefferson, quando você fala de brilho nos olhos, quando vem muito de encontro com o que eu acredito, e é claro que levanta assim aquela pergunta, né? Quais são os sonhos do Jefferson? Porque você é um realizador de sonhos. E quais são os seus sonhos aí para sua trajetória política? O que você pensa? O que você almeja? Por muito tempo, estava no nosso gabinete assim, a nossa missão é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Estava escrito isso no nosso gabinete. Sempre teve algumas frases que a gente coloca até para me motivar, né? Anterior a essa, tinha uma do Einstein que falava assim, algo só é impossível até que alguém duvide e prove o contrário. E a gente duvidou de muita coisa e provou o contrário. E fez. Sim. Então, o nosso sonho é aumentar esse leque de pessoas ao nosso entorno, poder ajudar mais pessoas, servir mais pessoas na nossa cidade, contribuir com Mogi Guaçu. Eu sou apaixonado por Mogi Guaçu, devo tudo a Mogi Guaçu e aos guaçuanos. As pessoas confiaram em mim. Então, eu quero cada vez mais honrar essa confiança. Sim. Conhecer mais pessoas da nossa cidade, conhecer mais histórias, contribuir mais. Como que eu faço para me contribuir mais? Me capacito mais. Sim. O Jefferson de ontem, ele tinha um conhecimento, por isso que levou ele a determinado momento. Quero melhorar o meu conhecimento, quero melhorar o meu entendimento, corrigir os meus erros para ir para o próximo nível, para ir para o próximo passo, para estar mais forte, para estar melhor, para estar mais disposto para servir as pessoas, para ajudar as pessoas. Então, meu sonho é continuar nessa trajetória, continuar ajudando o Mogi Guaçu, tocando projeto, realizando projeto, vendo o brilho no olho do povo guaçuano, colocando na cabeça deles que é possível. Sim. Basta acreditar, entendeu? Basta a gente ter esperança, correr atrás. É isso que eu penso, e eu penso que vai chegar um momento que nós vamos para o próximo passo. Nós vamos para o próximo nível de servir mais pessoas. Entendi. Tem uma frase, acho que foi numa entrevista do Paulo Musi, mas eu não me recordo quem foi que falou. Que ele até meio que engraçado. Ele fala assim, olha, eu busco ser melhor que ontem, pior que amanhã. Ele fala, melhor que ontem, pior que amanhã. E é real, né? Essa evolução. Em relação à evolução, a evolução da nossa cidade, ela é visível, né? Qualquer pessoa que chega aqui vê, né? Não tem como não ver. Não tem como. Isso valoriza a nossa cidade. Sim. Isso valoriza as empresas que estão na nossa cidade e essencialmente traz outras empresas, né, que querem investir na nossa cidade porque vem, né, a produção rodando aqui. E isso não era existente há tempos atrás, né? Mogi Guaçu era de fato uma cidade que estava arriscada no mapa ali. Não tinha importância. Sendo que
É uma cidade que, né, que rodeia e norteia tantas outras, né? Somos o centro de outras cidades. E isso é muito importante. Eu acho que essa visão que vocês celebram e que vocês colocaram na gestão de vocês foi uma chave que virou para muita coisa na cidade, né? Se você for para pensar, e eu falo bastante disso com o prefeito, as pessoas, no geral, elas não acreditam em projeto. Ou elas acreditam em projeto num segundo momento. Porque antes de acreditar no projeto, eu preciso acreditar na pessoa. Quem está apresentando o projeto? Se eu coloco um projeto aqui para você, por mais maravilhoso que seja, depende de quem estiver apresentando, não tiver credibilidade... Se o interlocutor não me... É isso, você vai falar, é furada. Você está aqui, o Silvio Santos apresentando, você falou, isso aí tem credibilidade. Onde ele o João do Big Bom aqui apresentando, você fala, onde põe a mão vai prosperar. Então, por isso que a gente tem que ter credibilidade cada vez mais, ser sério. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, quem é sério no trabalho tem o seu trabalho levado a sério. Então, você precisa ter foco, seriedade, para ter credibilidade e quando for apresentar um projeto, está à altura desse projeto. E o prefeito é o representante de todos os projetos da cidade. E como o prefeito é um cara que tem postura, é dinâmico, é empreendedor, é ativo, tem credibilidade, é honesto, o que fez com a cidade? O representante dos projetos tem credibilidade. Eu topo colocar a minha empresa lá. Não é à toa que nós estamos trazendo o maior grupo de empresários, de empresas da história da nossa cidade. Sim. Vai ser a maior empresa de Mogi Guaçu, que é o Grupo Rondon. Vai ter a maior captação de recursos, de pagamento de imposto de uma única empresa na nossa cidade. O que quer dizer isso na prática? Que é importante as pessoas saberem. Quando essa empresa começar a operar, começar a faturar, tirar as notas, pagar imposto, o que vai acontecer? Aqueles problemas que não eram resolvidos ontem vão começar a ser resolvidos, porque agora tem dinheiro. Sim. Que agora tem recurso. Fluxo, né? Agora tem injeção de recursos, de alto recurso, para que a gente possa resolver mais problemas. Por isso que é importante a credibilidade de um projeto, de um representante dos projetos, do prefeito, para que as empresas venham. Para que a empresa sinta segurança física do ambiente, muralha digital, guarda forte, polícia militar forte, e segurança jurídica. Sim. Quem está à frente da prefeitura não é louco, não é irresponsável, não vai bater na minha porta lá para me atrapalhar. Porque na vida pública, eu sempre falo isso do setor privado, se os gestores públicos, se os políticos não atrapalhassem, já está ajudando. É que, lamentavelmente, às vezes atrapalha, em vez de ajudar. O nosso foco é outro. O nosso foco é servir, é ajudar. Eu e o Rodrigo fazemos muitas visitas. E qual que é o propósito? Como é que a gente pode te ajudar? Se for parar para pensar, em Mogi Guaçu, reflete o Brasil, nós temos um nível de empregos e um número de empresas. Sim. A maioria delas, disparadamente, são empresas pequenas e médias. E por elas ser a maioria, 70%, 80%, são as que geram mais empregos. Então, nós temos 10 mil pequenas e médias empresas na cidade. Se cada uma gerasse mais um emprego, nós tínhamos 10 mil novos empregos. E o poder público pode chegar lá e falar assim, como que eu te ajudo, Gilberto? O que você precisa para que você se comprometa comigo a gerar mais um emprego? E aí, às vezes, você tem o início de um projeto muito bem sucedido que vai ajudar no desenvolvimento e no emprego da cidade. É o que eu falo sempre, tão importante, tão bom quanto trazer empresas de fora para a nossa cidade é cuidar dos filhos da nossa cidade. Sim. Quantas histórias lindas nós temos de empreendedores, de pessoas que começaram pequenininho, e hoje geram centenas de empregos na cidade, milhares de empregos na cidade. Porque tiveram incentivos, foram aproveitando as oportunidades, foram dialogando e foram crescendo. Então, o poder público, ele tem esse papel importante de ser um fomentador do empreendedorismo. Eu penso que isso tem que ser um plano de governo, plano de cidade. Fomentar a iniciativa privada, especialmente o pequeno e médio, para que eles possam crescer, desenvolver e prosperar na cidade. Quando eles prosperam, quem prospera é a cidade. Sim, e é muito real isso que você falou, Jefferson. Principalmente, eu acredito que tenham pessoas assistindo a esse episódio e que talvez estejam abrindo a sua empresa ou que estejam passando por um desafio gigantesco na sua empresa. E só quem empreende sabe disso. O tamanho do desafio. Né? Sabe o quanto que sangra, né? O quanto você adoraria, ter uma empresa gerando lá seus 15, 20, 300 colaboradores e por vezes por ter aí uma política mais difícil, né, que dificulta em alguns aspectos que nós sabemos que passa pela gestão,
que acaba inibindo esse crescimento. Então, isso é muito importante. Isso, além de tranquilizar o empreendedor e o empresário, traz novamente força. Né? Então, significa que você tem força, você tem combustível para você continuar, para você crescer, para você desenvolver e traz aquela coragem, né? Não traz mais aquele medo, porque durante um bom tempo eu escutei assim, no modo geral, não foi só em Mogi, não. Ah, para que eu vou ser empresário? Abrir empresa? Esquece, para com isso. Fala que a gente é louco, que loucura, né? ter CNPJ, para. E se é um sonho seu, se é algo que você deseja... Que bom, então, que a gestão pública está vindo de encontro com isso, né? Sim. Que bom que você tem esse amparo para você conseguir construir e constituir o seu sonho, né? Quando eu recebo alguns empresários na Câmara, alguns que querem vir para a cidade, quando a gente mostra essa visão, começa a falar do potencial da nossa cidade, ele surpreende. Ele assusta, ele fala, nossa, eu nunca sabia. Ele não imagina, né, Jefferson? Eu recebi uma empresa que pode vir para Mogi Guaçu, só que recentemente ela foi para outra cidade aqui do estado. E na hora que eu comecei a falar de Mogi Guaçu, esse brilho no olho, essa vontade, essa energia, ele falou assim, se eu soubesse disso antes, eu já tinha vindo para aqui. Eu não tinha nem ido para lá, eu estava aqui. Então, tá vendo? Nós precisamos dessa interlocução fora. Nós precisamos falar do nosso potencial. Quem é Mogi Guaçu? Mogi Guaçu é uma das maiores cidades do estado de São Paulo. A maior cidade da região disparada. A capital da Baixa Mogiana. Gigante de território. Maior que Campinas de área. Sim, Mogi Guaçu tem 812 quilômetros. Campinas tem 795. Um povo trabalhador, honesto. Nós temos um ativo natural aqui que causa inveja na maioria das cidades, que é o nosso rio, que é a nossa grande força, que fomenta e leva energia para as empresas, para as indústrias. Sim. Entendeu? Então nós precisamos falar desse potencial. Temos 5 parques industriais, abrimos mais um agora nessa gestão de indústria leve. Entendeu? Fortíssimo, um dos representantes do hortifruti granjeiro, o segundo maior produtor de tomate, o segundo maior produtor de laranja do estado. Eu recebi uma empresa que está vindo para Mogi Guaçu, que é do ramo de tomate, comprou uma fazenda, está estruturando aqui, e também uma indústria para produção de tomate. Nossa. E aí eu falava isso para ele. Falava, viu, nós somos o segundo maior produtor de tomate do estado de São Paulo, viu? E com a sua ajuda agora, nós vamos chegar a ser a primeira. Legal. Mas ele deu risada e ficou quieto. Eu perguntei ele, por que você ficou quieto? Ele falou, não, Jefferson. E eu concordo, é que a primeira é a minha cidade. Vou passar essa cidade. A primeira, inclusive, eu estive em Brasília, eu encontrei o prefeito, Ribeirão Branco. Branco. Com o prefeito, falei, prefeito, você abre o olho que nós vamos passar o senhor, viu? E aí eu até tirei uma foto com o prefeito, mandei para esse empresário que agora está aqui no Iguaçu, e se Deus quiser, nós vamos passar Ribeirão Branco mesmo. Mas a Mogi Guaçu é uma potência. É uma máquina, né? É uma máquina. É uma máquina. Então nós precisamos usar essa máquina a favor da prosperidade. Quando a cidade prospera, o povo prospera. E isso é uma roda que não para. A Bíblia fala isso, né, Jefferson? Quando um bom governo governa, o povo é feliz. É isso aí. Né? A Bíblia fala desse jeito. Nossa, gente, que bate-papo legal. Deixa eu até ver o tempo. Ai, gente. Tem mais um pouquinho, não. Tem mais um pouquinho. Tem tempo. Vamos continuar conversando. Ô Jefferson, autoconhecimento, eu acredito que seja uma das ferramentas essenciais aí para um político, né? O que você, na sua opinião, o que você citaria para essa galera aí que está querendo entrar para a vida política? Duas ferramentas, duas características essenciais para você ir para a vida política e ter sucesso na vida política. Eu faço esse movimento, viu? Eu converso com as pessoas para que as pessoas participem da vida pública da cidade. Participem ativamente. Alguns serão candidatos, outros vão nos bastidores. Todos serão muito importantes. É importante a pessoa buscar o conhecimento, porque isso ajuda a cidade e ajuda exclusivamente ela. Se ela não tiver conhecimento, ela vai falar bobagem, ela vai passar vergonha. Então é importante ela buscar o conhecimento. Tendo o conhecimento, empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é fundamental. Gostar de gente. Você não gosta de gente, você não gosta de estar perto de pessoas, de ouvir as pessoas, de ter história de pessoas que cresceram, história de sucesso, de pós-sucesso. Se você não gosta, você não está apto para a vida pública. Esse gostar é o famoso espírito público. Eu tenho um espírito público de servir as pessoas, de contribuir com a vida das pessoas. Eu não tenho inveja das pessoas.
Eu quero que elas vão para frente mesmo, que elas prosperem. Sim. Quem que é um fracassado na vida privada ou na vida pública? Aquele que fica com ciúminho, com invejinha. O fulano tá na frente, o fulano é melhor, o fulano é despojado. Esse pensamento é pequeno, não te leva para o próximo passo. Você tem que ter verdade. O pensamento de torcer para as pessoas ir bem. Quem gosta da cidade, quem ama a cidade, quanto mais pessoas indo bem, quanto mais pessoas realizando seus sonhos, seus projetos, é a cidade indo bem. Então a dica é: goste de gente, busque conhecimento, tenha espírito público e participe. E você não é excelente e depois começa. Você começa e se torna excelente. Você tem que se lançar, né? Participe. Isso é verdade. E eu falo para as pessoas, e o momento é agora. A gente fala assim, mas agora chega a eleição, né? Os candidatos vão para os bairros. Sim, é nesse momento que nós vamos dialogar, ouvir e depois levar para o mandato. Sim. O que você falar para mim aqui de demanda, que a cidade precisa, eu vou anotar aqui e levar depois. Olha, a população está falando isso, é importante olhar isso. Entendeu? Então, esse diálogo é fundamental. Então, nós somos de gente boa. O mal só vence quando o bem se cala. E as pessoas de bem não podem se calar. Elas têm que participar. Essa cidade é nossa, por isso que tem o nome de sociedade. Sim. Cada um que escolheu morar aqui é sócio dessa cidade. Busca a sua parte, não entregue para outros. Participe. Seja cobrando o seu vereador, seja dando dicas, seja mandando uma mensagem, seja participando, marcando reunião ativamente. Quem quer ser candidato, vá ser candidato. Seja motivando, dando bons conselhos. Essa frase que você acabou de falar aí, Jefferson, essa frase é legal. Fala de novo a pessoa o que ela é da cidade. Eu não tinha parado para pensar. A gente é sócio da cidade. É verdade. Sim. É por isso que leva dica para eles lá. Por isso que leva o nome sociedade. Todo mundo que escolheu morar aqui é sócio dessa cidade. Que legal. Busca a sua parte, melhora a sua parte, melhora o seu ambiente. A palavra sociedade, na etimologia do latim, vem de sócios. Sócios, de sócio mesmo. Por isso que é derivado sociedade. Então as pessoas precisam pegar a sua parte. Né? Que legal. A famosa e célebre frase do ex-presidente americano John Kennedy. Não pergunte ao seu país o que ele pode fazer por você. Pergunte a você o que você pode fazer pelo seu país. Se nós tivéssemos esse espírito de contribuição, de participação, de atividade, nós vamos tornar isso aqui uma potência. E a autorresponsabilidade, né, Jefferson? Não dá para eu ficar jogando também no político a responsabilidade que é minha. Eu queria falar agora, sabe por quê? Não tem como. Você pega uma pessoa que joga o lixo dela na rua, na porta da casa dela, e suja, ela não limpa, ela está sujando a cidade. E ela também está sujando. E ela joga essa responsabilidade. Olha, o cara não passou para recolher. Não, a culpa é dela. Ela cultural. Que tem. É cultural. Teve uma época, ela tem que mudar isso daí. Teve uma época que o governo colocou algumas pessoas para monitorar alguns espaços que jogavam entulho e sujeira, né? E aí a pessoa mostrar, quando chegava lá alguém para jogar entulho, a pessoa chegava, não pode jogar entulho, não. O que aquela pessoa que estava jogando entulho fazia? Quem falou que não pode? Quem que é você? Você é o dono daqui? Você não é o dono. Às vezes descia até com facão. Aí viu que não dá certo. Viu que não dá certo. Só se fosse o guarda municipal. Porque culturalmente, isso temos que quebrar no Brasil, o espaço público culturalmente não é de ninguém. É o contrário. O ser de todos é sociedade, é propriedade. O ser de ninguém é de ninguém. Margaret Thatcher falava uma frase que é fundamental. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro do pagador de imposto. O dinheiro que toca, por isso tem que ser respeitado, é do suor sagrado do trabalhador, do empreendedor. Então, por isso que tem que ser bem empreendido. E aqui é de todos, não é que não é de ninguém. Você sabe que isso que você falou agora, Jefferson, me recorda a minha infância, porque a minha avó, ela tinha, né, essa mentalidade, e eu fui criada com essa mentalidade, que a cidade ela é minha, ela é de todos. Então, por exemplo, na área onde a minha avó morava, na frente tem uma área verde que a prefeitura deixou maravilhosa, e a minha avó plantou todas as árvores que tem lá, foi ela. E ela nunca autorizou ninguém a jogar nenhum único lixo. E quando alguém jogava, ela fazia ir lá, retirar e jogar no lixo, e ela falava, isso aqui é nosso. Então, se é nosso, eu cuido. Então, e é real isso, né? É esse espírito de pertencimento. E o que você falou quando eu solicitei aí, né? As habilidades que a pessoa deve ter. Quando você fala da empatia,
isso é muito importante, né? Porque a empatia, ela vai além de você colocar-se no lugar do outro. É você colocar-se lá e retirá-lo de lá. Porque de nada adianta, né, o político ficar olhando as situações, olhar os contextos. Poxa, eu me coloco no seu lugar, tá? Mas o que eu vou fazer para retirá-lo dali, né? Sim. Então, é sobre isso. E eu vejo isso na gestão de vocês, né? De forma muito ativa, né? E isso recebe um parabéns. Isso? Que quem é gestor público, uma pessoa não pode perder nunca a capacidade de se indignar. Dá para ficar melhor. Sim. Uma frase que quebra o setor privado e o setor público é sempre foi assim. Ai, sempre foi assim. Nem me fale. Não venha com essa, mas cara, é verdade. Pensa numa frase que é senso comum. Aí sempre foi assim. É o que você falou. O modelo Toyota, que é sinônimo de qualidade no mundo, que trouxe o padrão de qualidade, os princípios de qualidade. Eu gosto de Toyota, hein? O ISO 9000, que trouxe a ferramenta do Kaizen, que é a melhoria contínua. É melhor que ontem, melhor hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. E esse princípio tem que ser levado para o setor público. Sim. Entendeu? Sim. Dá para ficar melhor. Até porque as coisas mudam, a tecnologia avança. Um fato tem até uma frase que fala, né? A única coisa certa ou permanente é a mudança. As coisas vão mudar. Sim. Entendeu? Que mudem para melhor. E isso vai depender da gente. Então, nós não podemos perder a capacidade de se indignar. O absurdo isso, é verdade. Vamos trabalhar para parar de ser, para mudar a rota, para resolver esse problema. Mas sempre foi assim, mas dá para ficar melhor. Dessa maneira que a gente conseguiu tocar projetos, realizar projetos e resolver problemas antigos com soluções novas. Muito bom. O Jefferson Luiz, ele é fera, né, Pan? Ele é fera. Jefferson, jogo rápido. Você foi o vereador que conseguiu a maior emenda da história da cidade de Mogi Guaçu. Isso é um feito que para a saúde, que foi para a saúde essa emenda, que assim vai ajudar muito, agregar muito. Então, assim, como que você lidou com isso? Porque foi uma conquista, né? Não é fácil. Sim. Entendeu? Tem tudo a ver com o contexto da nossa conversa. O poder do network. Um dia, um amigo que é deputado estadual falou que quero te apresentar um outro amigo. Eu falei, que era uma pessoa, um empresário que queria, decidia naquele momento participar da vida pública, ser candidato a deputado federal. E eu fui apresentado por ele, gostei dele, resolvi contribuir com ele, ajudá-lo, acreditei no brilho no olho, na energia dele, e com isso ajudei e ele honrou. Olha Só que legal. Ele surpreendeu até as expectativas na maneira de honrar. Foi o Maurício Neves. Mandou 5 milhões e 100 para a saúde da nossa cidade. Muito legal. E eu falo para os amigos, ele podia facilmente pegar 10 cidades e mandar 500. Se a gente recebe 500 mil, a gente comemora. Ficaria feliz do mesmo jeito, né? É um problema que vai ser resolvido. Entendeu? Agora, com 5 milhões e 100, você resolve muitos outros problemas. Sim. E por que ele mandou? Porque ele está acreditando na cidade. Por que ele está acreditando na cidade? Porque ele acredita nas pessoas. Exatamente. Então ele acreditou no nosso mandato, ele acreditou na gestão do prefeito e teve a confiança de tirar das suas emendas 5 milhões e 100 e destinar. Então é motivo de honra, de orgulho para nós. Parabéns por isso, viu? E veio aqui, viu? Eu vi que ele veio. O dinheiro já foi pago, a prefeitura já cria projetos, já toca projetos dentro da saúde para organizar fila, para diminuir o tempo de espera, para atender as pessoas com esse recurso. Então isso é importantíssimo. Viu aí, né, pessoal? Olha aí, ó, é isso. Pan, estamos quase, tem que finalizar agora, Pan. E agora? Vamos lá. Vamos tem que finalizar? Eu posso finalizar chamando para um próximo. Já finalizo deixando o convite para um próximo bate-papo. Não deu tempo só de várias coisas ainda. Não deu tempo. Jefferson, foi uma honra tê-lo aqui na nossa bancada. É uma honra incrível conhecer a sua história, conhecer seus projetos, conhecer um pouco da pessoa física, um pouco da pessoa política. Eu acredito que um anda com o outro e é por isso o sucesso, né, da sua vida. Eu desejo mais sucesso, eu desejo realizações da sua vida, que Deus esteja sempre presente na sua vida e guiando, né, norteando as suas decisões. Cada decisão, como ele falou, e orações para Deus colocar pessoas cada vez melhores no caminho, né? Que Deus prospere muito sua vida. Foi uma honra, foi uma delícia, eu não vi o tempo passar. Eu tenho certeza que as suas palavras tocaram muitas pessoas, eu tenho certeza que se tinha alguém aí em dúvida da vida política, não tem mais. Por isso fica o convite, inclusive, para uma próxima
próximo bate-papo. E é isso. Nossa, que delícia. Foi muito gostoso. Agregou muito conhecimento na minha vida e eu tenho certeza que agregou na vida de muitas pessoas. Deixa um recado para quem está te assistindo agora. E vamos embora. É isso. Recado. Deixa um recado. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, a oportunidade. Fantástico. O nome foi muito bem escolhido, viu? Pode Sucesso. O nome remete ao quê? Pode Sucesso. Você pode ter sucesso. Basta você querer, basta você acreditar, basta você perseguir, não desistir, buscar melhorar, se melhorar, fortalecer a sua mente. Então, o que eu vejo, acho que o meu propósito, que a gente vive buscando sobre isso, de vida é isso, é contribuir com as pessoas da nossa cidade para que cada vez mais elas entendam isso. Porque o maior realizador de sonho dela é ela. Eu tenho um irmão que tem 12 anos de diferença de mim. Então eu ajudei na criação dele. Quando ele era pequenininho, eu lembro que ele ia escovar o dente, né? Eu falava, Gustavo, vai escovar o dente. Ele ia na frente do espelho, eu falava, vem aqui. Ele escovando o dente, ia na frente do espelho. Eu falei, ó lá na frente do espelho. Ele olhava sem entender e ele falava assim, eu vou te apresentar a pessoa que vai resolver todos os seus problemas. Aí ele, cheio de esperança, expectativa, quem? Né? Aí, de vez em quando, eu criava um suspense, vai chegar aqui. Aí, levava ele na frente do espelho. Levava ele na frente do espelho e falava, tá aqui. Coloque na sua cabeça. Você pode. Você que resolve os seus problemas. E fui colocando isso. Entendeu? O Henry Ford muito falava uma frase que é fantástica. Ele falava assim, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer maneira você tem razão. É verdade. Então, o meu propósito de vida hoje é levar isso para as pessoas, para os jovens. Você pode, acredita. Porque muitas pessoas não tocam os seus projetos porque ela não acredita nela. Que ela nem inicia. Então, projetos são mortos sem começar, são abortados, porque a pessoa não confia no seu potencial. E por que ela não confia? Porque próximo dela, as pessoas que vai te ajudar, que vai te valorizar, estão próximas a você. E as pessoas que vão te atrapalhar, que vão te deixar triste, também estão próximas a você. Por isso, sabe ouvir as pessoas certas. E às vezes ela ouve uma pessoa que fala, você vai se meter com isso? Pra que isso? Para com isso. Até a vida você, tá tão boa. Se você decidir participar da vida pública, você decidir montar uma empresa, você vai ouvir assim, até você vai entrar nessa? Ih, você está pensando que é fácil? Não, blinde a sua mente. Né? Eu posso, eu consigo, eu não sou mais um, eu vou fazer diferente, eu não vou desistir, eu vou começar pequeno. Eu falo, quando eu prestava consultoria, eu falava para as empresas, né? Nós somos uma empresa local com pensamento de multinacional, com ferramentas e princípios de multinacional. E aí você vai elevando os passos. Então, o meu propósito de vida hoje é servir as pessoas e mostrar isso para elas. Eu atendo uma pessoa na Câmara, ela leva uma dificuldade do setor público, aí quando eu levo essa energia para ela, quando eu levo para a vida dela, ela sai de lá melhor. Não tem como ela sair de lá diferente. Porque às vezes ela sai ela sai de lá com uma dificuldade para comprar um remédio. E aí eu oriento, cobro o setor público, cobro o responsável, e antes dela ir embora, eu levo esse lado. Como é que está a sua vida? O que você tem feito? Está trabalhando? Não está? Está estudando? Tá. E aí, às vezes, a gente pega uma amizade. Eu tenho pessoas que ficam mandando WhatsApp para mim, esse tipo de pergunta. O que você acha que eu tenho que fazer? Consultoria. E aí o negócio vai ficando sério, aumenta a responsabilidade. Sim, muito. Só que eu tenho prazer em ajudar essas pessoas. Que não tem nada paga quando ela estava num patamar, ela muda de patamar, porque ela entendeu, porque ela mudou a mentalidade. Que ela acreditou nela, que ela viu que era possível. Se você não romper com essa cultura interna que colocaram na sua cabeça, eu sou pobre, eu vou morrer pobre. Isso não é para nós. Isso é para eles lá. Nascer pobre não foi sua escolha, permanecer sim. Realizar os seus sonhos, realizar os seus projetos. Se tem gente fazendo, por que eu não posso fazer? Exatamente. Entendeu? Por que não? Então, quando você consegue isso, e eu consigo ajudar as pessoas nessa matéria, nesse tema, é a minha felicidade hoje. Eu imagino. É o meu propósito de vida. Então, o que eu tenho feito é rodar, conversado com as pessoas, feito esse network, conhecido histórias bonitas, conhecido histórias de superação, histórias de pessoas que estão buscando melhorias, que estão em momentos da vida, porque tudo passa por um momento. Sim. Mas ela está naquele momento, fase. E aí você passa um tempo sem ver ela mudou de fase, ela acreditou. E ela é grata. E o brilho do olhar. Você não tem ideia o que eu recebo de frase, de mensagem que a pessoa escreve, fala assim, Jefferson, eu nunca mais vou esquecer, um dia você vier aqui, você falou um negócio pra mim,
Falei, o que eu falei? Muda a história da Às vezes a gente nem lembra mais, né? E os meus alunos já fazem 12 anos que eu dou aula. Eu encontro, primeiro que você encontra na rua, meus alunos já eram todos adultos. Hoje estão tocando projeto da cidade. Eles falam, primeiro, é um prazer quando ele fala, senhor professor. Ele não fala vereador, não fala chefe. Professor. E aí conta as histórias. Esses dias eu recebi, para fechar, foi um prazer que um aluno me deu. Eu fui para uma sessão da Câmara, cheguei lá, tinha um livro na minha mesa. Eu falei, o que é esse livro? E aí, ela tinha uma dedicatória, a contracapa tinha uma dedicatória. Ela falou assim, professor, teve 2 pessoas que mudaram a minha vida. A primeira foi você com as suas aulas. Que legal. A segunda foi esse livro, do Pablo Marçal. E eu queria te dar de presente. Que legal. E ela deixou lá. Então, máximo. Ela ouviu, né? Quando você toca a vida, e esse é o poder do setor público, tocar a vida das pessoas. E nada toca mais do que quando você mexe com o conhecimento, com a alma, com o espírito, com a vontade dela, com a energia. E é isso que eu tenho feito, quero fazer muito mais e ajudar essa cidade a ser a potência que ela pode ser. É isso aí. Muito bom, parabéns, parabéns. Desejo que Deus continue promovendo sabedoria à sua vida, a você, para que você toque as pessoas, a alma das pessoas e agregue valor à vida delas. É isso aí. É isso, pessoal. Estamos encerrando, né, Pan? Sim, deixa estamos encerrando, mas teremos o 2, teremos o 2. Vamos ter que fazer o 2, o 3, né? Não vai parar. Isso então, aí. Siga a gente aí nas nossas redes, né, Pan? Isso. E vamos pro nosso Deixa seu like, compartilha com os amigos. Se você ainda não acompanha o Jefferson, que eu acho impossível nas redes sociais dele, nós vamos deixar aqui também as redes sociais e fica de olho, porque ele compartilha tudo aqui da nossa cidade. É isso aí. Vamos pro nosso brinde final, já? Vamos! O brinde olhando na câmera do meio lá.